Central 3. Esse episódio aqui é um oferecimento do Bonde. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Esse aqui é o com tradução. Pra pegar o outro, vai lá no nosso feed e troca. Alô, meu povo dessa parte do Brasil que vai de Salvador a Natal. Turnê de lançamento do livro Juízo Final, Tentativa e Fracasso do Golpe no Brasil. A gente vai estar em Salvador no dia 15, às 4 horas da tarde, na livraria Terra Libres. Aí em Aracaju, no dia 17, às 6 horas da tarde, no Sebo Chique. Depois em Maceió, no dia 19, às 7 horas da noite, na livraria Leitura do Maceió Shopping. Depois em Recife, no dia 21, às 7 horas da noite, na Livraria do Jardim. Depois em João Pessoa, no dia 22, às 2 horas da tarde, na Livraria Leitura do Manaíra Shopping. E aí em Natal, no dia 23, às 3 horas da tarde, na Natal Beer. Se der, nesses dias chega lá, Mas agora, bora pra abertura. Antes da abertura, um aviso. Essa abertura é sobre Gaza. É um relato absolutamente brutal, devastador. É bom avisar, né? A voz é do Missan Hariman, um fotógrafo e ativista social. E por mais difícil que seja, é impossível virar a cara pro que tá acontecendo em Gaza. É exatamente isso que o governo do Netanyahu quer. Mas dito isso, fica aqui o aviso de gatilho. Caso você prefira, pula ali pra mais ou menos 10 minutos e 10 segundos. My friend Alex Crawford shared... O meu amigo Alex Crawford compartilhou o link da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado, que examina violações e crimes contra a humanidade afetando crianças palestinas, incluindo danos físicos e psicológicos. Olha, eu já li todas as 94 páginas. Eu não estou exagerando quando eu digo que é o documento mais devastador que eu já li na minha vida. Devastador. Eu vou ler uns trechos. Então tá. Os ataques aéreos de Israel em Gaza mataram famílias inteiras. Em 23 de maio de 2025, em Khan Yunis, 2 ataques aéreos israelenses atingiram uma casa, matando 9 de 10 filhos e o pai. O pai e a mãe eram médicos. O único filho sobrevivente, um garoto de 11 anos, foi gravemente ferido junto com a mãe. Eles foram evacuados para tratamento médico. Forças de segurança israelenses reportaram que estavam investigando o acidente. Contudo, a comissão não está ciente de nenhum resultado da investigação. 9 de 10 filhos de uma família foram mortos. Tem mais esse aqui, Em 2023, em Sheikh Radwan, soldados israelenses jogaram 4 granadas de mão dentro de uma casa com 30 pessoas. Sem nenhum aviso, machucando gravemente um garoto de 5 anos que sofreu de múltiplas feridas, incluindo evisceração abdominal. Eu vou repetir. 4 granadas de mão foram jogadas numa casa com 30 seres humanos dentro. As forças israelenses, então, entraram à força na casa, atiraram e mataram 8 membros da família, incluindo os pais, e ordenaram que os sobreviventes fossem levados para uma escola próxima. As forças de segurança israelenses não forneceram nenhuma ajuda médica para quem se machucou, nem ajudaram com a evacuação. O menino foi carregado da casa até uma escola devido à gravidade dos seus ferimentos. Ele foi atendido por um médico que recolocou seus intestinos expostos para dentro utilizando fraldas e fechou seu abdômen com fita adesiva. Recolocou seus intestinos utilizando fraldas e fechou o abdômen com fita adesiva. Foi levado ao hospital Al-Shifa, onde passou por uma cirurgia sozinho. Mais tarde, o menino foi evacuado de Gaza para receber tratamento médico e passou por 8 cirurgias, embora ainda necessitasse de mais outras até dezembro de 2025. O menino ficou com uma deficiência permanente em uma das pernas e precisa usar cadeira de rodas. O menino e o seu irmão que sobreviveu, de 6 anos, sofrem de graves traumas psicológicos e mudanças de comportamento em decorrência do ocorrido. Em especial porque testemunharam o brutal assassinato de seus pais pelas forças de segurança israelenses. Incluindo sua mãe grávida, atingida no abdômen
e no seio. and father shot in the head. O pai foi baleado na cabeça. They witnessed that. Eles viram isso acontecer. Their pregnant mother shot in the A mãe grávida baleada na barriga and their father shot in the e o pai head. baleado na cabeça. My God. Meu Deus. The next one O próximo is é a 10-day-old. um bebê de 10 dias. Man. A 10-day-old baby boy. Um menino bebê de shot 10 by a dias, quadcopter whilst being breastfed baleado por um drone enquanto era amamentado pela mãe, by his mother em uma barraca no campo de Nuseirat. inside the tent at Nusrat camp. A mãe estava sozinha na barraca amamentando o bebê, Breastfeeding her baby. quando um único disparo When a vindo de um single drone bullet from a quadcopter atingiu a cabeça hit da the baby in criança, the head, atravessou a parte de exited trás da through the sua back of his cabeça head, e hitting acertou the o pillow travesseiro atrás dela. behind her. The baby somehow De alguma survived, forma o bebê but sustained sobreviveu, brain injury mas sofreu and lesões now cerebrais from seizures. e agora tem convulsões. The commission A comissão reviewed concluiu analyzing haver the fundamentos logistical razoáveis that para hit the baby. afirmar que o disparo foi feito por um fuzil de precisão Considerando acoplado a um drone. Considerando que o disparo ocorreu em plena luz do dia, a comissão concluiu que o operador do drone conseguia ver o interior da barraca e identificar que o alvo era uma mãe com seu bebê. E o último que eu vou ler agora, e tem muitos, são páginas e páginas. É o caso do ferimento de uma menina de 4 anos em Khan Yunis. Às 8 horas da manhã, a menina de 4 anos foi atingida por um tiro na cabeça enquanto comia com sua família na barraca onde estavam abrigados em Khan Yunis, no sul de Gaza. Nenhum outro membro da família foi ferido, apenas a menina. Ela foi levada ao complexo médico Nasser em Khan Yunis, onde foi entubada e posteriormente submetida a uma craniotomia. A menina sobreviveu ao ataque, mas ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado e provavelmente sofrerá sequelas permanentes. É muito mais do que devastador. É um estudo real, feito com algum detalhamento e focado em crianças. As crianças são a minha prioridade no trabalho que realizo. Absolutamente todo o peso do direito internacional precisa alcançar todos os envolvidos em algo como atirar na cabeça de crianças, no ventre de mães grávidas e lançar granadas contra barracas. Francamente, se as coisas estivessem funcionando direito, todos os jornais dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha e da Austrália estariam publicando reportagem depois de reportagem sobre isso. Eu nem precisaria estar lendo essas histórias. Elas deveriam estar em todas as manchetes. A seguir, a gente vai colocar um diálogo entre uma repórter da BBC e um colono israelense na Cisjordânia. Acho que agora, depois de terem matado um israelense, precisamos matar todas as pessoas em Tel e Sara, e até mesmo em Jit e Farata. Por quê? Porque não queremos que isso aconteça de novo. Parece que o senhor está dizendo que uma vida judaica vale mais do que centenas ou milhares de vidas palestinas. Não, milhões. Uma vida judaica vale 10 milhões. Isso parece racista. Sim, eu sei, mas isso é verdade. Porque Deus nos escolheu, é por isso que vocês têm inveja. A Bíblia autoriza que essa terra nos pertença, certo? Israel a ocupou militarmente. E segundo o direito internacional, isso significa que não podem ser constituídos assentamentos civis. Mas Deus não escreveu na Bíblia o direito internacional. O senhor é advogado e está dizendo que a única lei que realmente conta para você é a Bíblia. Sim, claro. Acima da nossa Constituição está a nossa fé. Está aquele livro conhecido como Bíblia Sagrada. Temos que nos recompor e nos focar em todos esses crimes contra a humanidade. Crimes contra crianças, e pressionar todos os representantes do governo aos quais temos acesso
para garantir que as rodas da justiça girem, make sure that the wheels of justice turn, however slow they must turn. mesmo que girem lentamente. This is a curse. Isso é uma maldição. This is a curse. Isso é uma maldição. Eu não posso ler essas palavras sem pensar que não há humanidade se nós permitirmos que a impunidade domine essas ações. Over these actions. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Calma! E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 52 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? A volta dos que não foram. Ó o Picitinho. Tamo de volta, senhoras e senhores. E como prometido, esse episódio vai ser um detox. Na verdade, vai ser uma intoxicação com outras coisas. A gente vai só se desintoxicar das coisas com as quais a gente normalmente se intoxica. Porque depois de 2 episódios com a Convenção Nacional do PL, não falaremos de política nacional aqui. Mais ou menos. Pois é, a gente tá devendo um episódio sobre Gaza. Faz tempo que a gente não faz um. Pelo menos a abertura brutal que a gente colocou aí foi dedicada a esse tema, né? Olha, e honestamente, se você defende o que Israel tá fazendo, você tem garantido um círculo exclusivo do inferno só pra você. E vão tudo pro inferno. Bom, pra você e pros defensores desse genocídio em slow motion que tá acontecendo lá. Vai pro inferno. Mas hoje é mais um This is Fear and Loathing in Washington, D.C. with your host, Christian Setfire. E tragicamente é sobre a pandemia. Pois é, aquela pandemia. Gripezinha. Tá vendo uma histeria. E infelizmente esse episódio vai ter como guia um personagem. Bastante complicado. Vistam seus trajes químicos porque Se você ainda não sabe o que está acontecendo, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre Covid-19 e as últimas revelações. É tão ridículo que dá até preguiça de falar. Pois é, sim, o Nicolas fez mais um daqueles vídeos, e a gente já falou aqui que os vídeos do Nicolas sangram bem o governo. Eles têm essa capacidade, por mais canalhas que sejam. E essa é a razão desse episódio aqui. Se alguém vier falar pra você desse vídeo do Nicolas, você já saberá do que se trata e poderá esculachar com garbo e elegância seu infeliz interlocutor. Fala com tranquilidade. Esse aqui é o Anthony Fauci, a principal autoridade científica na época do Covid, que defendeu e aconselhou todas as medidas durante a pandemia, de distanciamento social, máscara e principalmente as vacinas. Caralho, né, gente? Porra, que ano desgraçado é esse, meu Deus do céu? Porra, gente, vamos mandar pra frente, pelo amor de Deus. Porra, discutindo pandemia, cara, vacina, ivermectina, cloroquina, caralho, o que é isso, 2020? Mas teve tração essa merda, então a gente vai ser obrigado a discutir essa porra. Bom, mas o Anthony Fauci é imunologista e ex-conselheiro médico da Casa Branca. Teve lá por décadas. O cara serviu 7 presidentes, inclusive o Trump. Pois é, vale lembrar que o Fauci era... Porque o Nicolas usa os verbos defendeu e aconselhou. Mas o subtexto é de que o Fauci é o culpado. Não que isso seja relevante, porque afinal ele estava certo, mas o ponto vale a pena ser feito. O áudio a seguir é do canal Ciência Freestyle. Falando do lockdown, o Fauci, ele apoiou medidas de distanciamento social e fechamento de vários comércios e escolas, etc., no começo da pandemia. Ele não tomou essa decisão. Ele recomendou para que prefeitos e governadores fizessem isso, mas ele não tinha o poder dele mesmo fazer. Pois é, aqui no Brasil, o Supremo determinou que prefeituras e governos estaduais eram concorrentes em relação ao governo federal no tratamento da pandemia e da saúde. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. O Supremo nunca disse que era responsabilidade de governos estaduais e prefeituras. Disse que era também. Isso não eximia o governo federal de fazer qualquer coisa. Diz aí, Pazuello. Quem fez todas as ações que salvaram vidas ou que perderam vidas? Nos estados e municípios. E o Bolsonaro é o responsável? Cara, é troço de maluco. Dizendo basicamente que o governo federal não fez
porra nenhuma. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Pois é, e se até aqui no Brasil isso acontecia, imagina lá nos Estados Unidos, o paraíso do federalismo. Aquele negócio esquisito lá de que cada estado quase que tem a sua própria lei. O Fauci era só uma referência, uma figura de autoridade. O Fauci não tinha poder nem pra fazer nada nos Estados Unidos. Imagina no mundo. Influenciava? Influenciava. A quem apertava o botão não era ele, né? De novo, não que isso seja relevante, porque ele estava certo. O que aconteceu é que a comunidade científica mundial de todos os países do mundo meio que foi chegando nas mesmas conclusões. Por que será? Com base nas evidências que iam surgindo. Ninguém tirou isso do cu. É o que se fazia, o que sempre se fez com infecções respiratórias, que é o caso da Covid-19. Lá no começo do século XX, quando rolou a gripe espanhola, o pessoal já entendeu que não dava pra ficar dividindo copo, talher, respirando um na cara do outro, de que era preciso usar máscara, manter distanciamento, etc e tal. A Covid era uma coisa nova, o mundo inteiro tava tateando no escuro e tentando entender o vírus, como ele se comportava. Mas já se sabia que era uma infecção respiratória, transmitida pelo ar. E Estados Unidos, e Brasil mais ainda, pegaram a Covid depois da onda da China e depois da onda da Europa. E as medidas básicas de prevenção eram conhecidas há mais de século. E isso salvou muitas vidas ao redor do mundo. E nessa semana passada, dia 29 de julho de 2026, ele entra novamente no radar de toda a mídia mundial, porque ele foi até o Congresso para poder responder algumas perguntas. Mais ou menos. Bom, semana passada eu, Cristiano, tava sem entender porra nenhuma sobre esse caso do Fauci. Qual era o fato novo? Em todo lugar que eu olhava, não via nada, não tinha nada novo. Nenhuma informação tinha aparecido que mudava alguma coisa da pandemia. E tava todo mundo gritando. A única coisa nova que tinha acontecido realmente, pelo que eu tava lendo ali, era o vazamento do diário do Fauci. Com as anotações dele, as memórias dele, as reflexões dele, que ele anotava durante a pandemia. Mas eram reflexões que foram feitas por todos nós. No começo da pandemia, por exemplo, será que cloroquina funciona? Vamos ver. E depois de alguns meses de pesquisa, não funciona. Pronto, acabou. Aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga Laura Marise, do canal Nunca Vi um Cientista, e ela muito gentilmente gravou um áudio pra mim, que a gente vai usar ao longo desse roteiro aqui. Diz aí, Laura. Mas, assim, contexto, né? Por favor. Vamos ter eleições para o Congresso do Senado dos Estados Unidos em novembro. E aí, os republicanos não estão bem das pernas. Bing, bing, bing. Missile launch, ping. Boom. A aprovação do Trump está baixa, né? Nas pesquisas, os republicanos para o Senado e para o Congresso não estão bem também. E olha que os republicanos podem se fuder mesmo roubando loucamente, hein? Nos Estados Unidos tem um negócio que chama gerrymandering. Eu não entendi o que ele falou. Lá o voto é distrital. Cada determinado trecho de território é um distrito, que concentra uma determinada quantidade de gente em cada um. Então eles podem desenhar cada distrito para favorecer um determinado partido ou outro. Por exemplo, se eles querem que os republicanos ganhem, eles podem redesenhar os distritos, diluindo pacotes de eleitores democratas em pacotes maiores de eleitores republicanos, o que, pelo voto majoritário, daria vitória para os republicanos. Aí eles meio que neutralizam esses eleitores democratas, entendeu? Deu pra entender? Acho que sim, né? E os republicanos estão fazendo a festa com isso. Gerrymandering é uma palavra interessante, na verdade. Vem de um congressista chamado Jerry no início do século XIX. Aqui tem informação! Que desenhou um mapa eleitoral com um formato que lembrava uma salamandra. Nos Estados Unidos, um gerrymandered map é um mapa eleitoral que foi manipulado para favorecer um determinado partido político. Foi isso que eu disse! So much winning! Por exemplo, a cidade de Nashville, em vez de eleger um único representante democrata, por meio de um distrito eleitoral coerente em torno da cidade, foi dividido em vários distritos desenhados de tal maneira que apenas os republicanos conseguem vencer. Que beleza! Gerrymandering já foi feito por republicanos e democratas. Manipula-se as linhas de acordo com os interesses do partido. E tem todo um supremacismo branco por trás também, porque algo que é sempre diminuído é o peso dos votos de negros e imigrantes. E quando você passa a ter mapas desenhados para favorecer um partido ou outro, começa a ocorrer um verdadeiro declínio da democracia. Os republicanos agora estão no poder e estão abusando brutalmente do gerrymandering. E mesmo assim, periga eles tomarem no meio do cu! Eu não tô doido, não! Os republicanos ficaram de palhaçada, os democratas, que não são bobos também, mais ou menos, deram o troco com um gerrymandering próprio na Califórnia. Pô, não dá pra ficar só vendo os republicanos roubarem voto na mão grande, né? Ou seja, em resumo, o ponto aqui é que, mesmo com isso tudo, os republicanos têm chance de perder as duas casas, o que era uma coisa inimaginável há relativamente pouco tempo atrás. Volta com a Laura Marise. E aí, eles realmente estão mal da perna. Esse é o contexto básico. Aí, o que se tornou público que eles decidiram usar pra, que eu
aí aqui é uma suposição minha, mas que, né, diante do contexto faz sentido, eles decidiram usar para movimentar a base de eleitores e esquentar a polarização novamente para ver se eles conseguem subir um pouco nas pesquisas, porque eles sabem que esse assunto rende muita polarização e rende muitos eleitores apaixonados tomando partido. E deu incrivelmente certo. E é absolutamente inacreditável que esse seja o foco do Partido Republicano. Uma economia em frangalhos, o governo tomando apavoro na guerra com o Irã, o Trump roubando loucamente, ballroom, reflecting pool, criptomoeda e os caralho, todo tipo de escândalo pra lá e pra cá, o Trump colocando o governo de joelhos, a Receita Federal dos Estados Unidos, por exemplo, não vai poder investigar o Trump nem os filhos dele. Aí os republicanos estão indignados com o quê? Com um médico. E a gente precisa entender que nas últimas décadas, o Partido Republicano sempre foi desprezível, mas desde a ascensão do Trump, o partido descaralhou de vez. E se você ainda duvida, olha o que eles falaram do Fauci na sessão. Cúmplice da morte de milhões de pessoas. Esse sujeito matou ou teve participação na morte de cerca de 9 milhões de pessoas. O Fauci é culpado por assassinato em massa e por crimes contra a humanidade, numa escala comparável a Hitler e Joseph Mengele. Pois é, segundo eles, o Fauci teria participado da morte de 9 milhões de pessoas. Tá ali, no mesmo patamar do Hitler e do Mengele. Pois é, esse é o grau de alucinação do Partido Republicano. E aí os senadores republicanos convocaram, tipo, um Senate hearing, que é simplesmente uma audiência no Senado. Ele não tá sendo julgado, ele não tá no tribunal, porque tem uma galera assim... porque vejo o que os tribunais estão fazendo no julgamento do Fauci. Tipo, ele não está no tribunal e ele não está sendo julgado. Isso é um fato muito, muito, muito importante, porque estão usando isso também como argumento. Ele está sendo julgado pelos crimes da pandemia. Não, claro que não. Tipo, não. E todo esse circo, agora sim é fato novo, versa sobre um diário do Fauci, que sim, recentemente foi tornado público pelos republicanos. E aí usaram isso e começaram a tentar fazer com que ele cometesse perjúrio, né? Com que ele se contradissesse em relação aos depoimentos que ele já prestou anteriormente. Uma coisa é o que a maior autoridade sanitária dos Estados Unidos diz em público, em plena pandemia. Outra coisa são as suas confissões privadas, num diário particular. E daí os republicanos tentaram arrancar o que, na cabeça confusa deles, seriam contradições. E ele tá ligado disso, porque ele tá ligado que o senador que convocou esse rolê todo, ele tava presidindo a comissão ali, ele é um senador que tá tentando colocar o Fauci na cadeia já tem muito tempo. É uma perseguição assim clara, descarada, todo mundo sabe disso. E aí entra em cena o Rand Paul, um senador republicano das antigas. Não é da leva trumpista, mas libertário. Digamos que ele é o mais partido novo do Partido Republicano. Eu quero me drogar. E aí tem um contexto, que é o fato de que a maioria dessa população antivacina nos Estados Unidos, eles são extremamente contra a vacina da Covid em si, porque foi a única vacina gratuita que eles receberam nos últimos anos. Viva o SUS! Porque todas as vacinas do calendário vacinal nos Estados Unidos são pagas. Cruel! Né? Eles não têm o nosso SUS aqui, que faz as campanhas de vacinação todas gratuitas. É o SUS! Vem, ser usuário do SUS também. Então, isso coloca, tipo, um ponto a mais de desconfiança deles na vacina e inflama o discurso, porque eles têm certeza de que eles foram alvo de uma manipulação, eles foram cobaia, enfim, todo aquele rolê que você já sabe. E aí eles trazem isso pra cá, né, distorcido com a bunda, como todos eles fazem. De cair o orifício retal das nádegas. E aí inflama a base de eleitores da extrema-direita aqui, e é basicamente isso que tá acontecendo. Bom, o Rand Paul estava comandando essa audiência e ele tem uma longa história com o Fauci. Então, em primeiro lugar, eles partem de filosofias muito diferentes. Rand Paul é libertário, defensor de um estado pequeno, Comer banana com casca. enquanto o Dr. Fauci acredita no poder do Estado para melhorar a vida do povo americano, em especial quando se trata de saúde pública. Ou seja, o Fauci é uma pessoa normal. É uma pessoa normal. E o Rand Paul não é uma pessoa normal. Para ele, as liberdades individuais se sobrepõem à saúde pública. Eu tenho que estar do meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O problema é meu, a vida é minha. Não é. Eu falei para eles que não havia tomado a vacina, isso é problema meu. Não é. Mas, mais especificamente, surgiu uma tensão real entre os dois durante a pandemia da Covid. A Covid foi uma emergência em tempo real com a qual o presidente Trump e o Dr. Fauci, que o assessorava juntamente com outros especialistas em saúde pública, tiveram de lidar enquanto ela acontecia. E houve medidas adotadas das quais Rand Paul discordava. A exigência do uso de máscaras, Essa máscara protege bolhufas. os lockdowns e outras restrições. No que depender de mim, nunca teríamos lockdown. Ele considerava que essas medidas foram longe demais e prejudicaram as pessoas, prejudicaram a economia, violaram a liberdade individual e as liberdades pessoais. As consequências do fica em casa, a economia vem depois, vai vir mais coisa ruim por aí, tá? Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Isso aqui é muito
muito importante, hein? Presta atenção que é importante, pessoal. O Dr. Fauci e o presidente Trump, a quem ele assessorava, acreditavam que estavam fazendo o que era necessário com base nas melhores evidências disponíveis naquele momento para tentar reduzir a mortalidade. Você deve se lembrar que em 2020, entre 350 e 385 mil americanos morreram de Covid. Pois é, nem a porra do Donald fucking Trump reclamou do Fauci. Olha essa coletânea de elogios ao Fauci. Ele é um bom homem. Eu gosto muito do Dr. Fauci. Ele tem feito um ótimo trabalho, estamos muito felizes com o Dr. Fauci. Tenho muito respeito pelo Dr. Fauci. Tem que fazer uma homenagem. Seja o Dr. Fauci ou outros, temos as melhores pessoas do mundo. Porra, a gente tá falando do Trump, hein? E isso enquanto o Jair falava aquelas insanidades de ir pra rua viver uma vida normal. Devemos, sim, voltar à normalidade. Fazendo sacrifícios compartilhados e mudanças temporárias, podemos proteger a saúde da nossa população e também proteger a nossa economia, porque acredito que ela vai se recuperar muito rapidamente. O Trump e o Fauci trabalharam de maneira relativamente harmoniosa na pandemia, apesar disso aqui, ó. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Acho que elas podem mudar o jogo. Pois é, não. Bastaram umas 2 semanas pra ele nunca mais falar nisso. Olha só uma entrada no Diário do Fauci de 31 de março de 2020. Estávamos todos no salão oval aguardando o presidente. Todos usávamos máscaras. O presidente entrou, imediatamente cruzou o olhar com o meu e abriu os braços. Ele me conduziu gentilmente para a antessala, onde a TV estava ligada, exibindo as previsões econômicas, e disse, abre aspas, Tony, você está me fazendo perder trilhões de dólares, porra, fecha aspas. Então ele disse algo interessante. Abre aspas, Tony, nós dois estamos bem. Não há problema entre nós. Somos parecidos em alguns aspectos. Você está jogando o seu jogo comigo e eu estou jogando o meu com você. Eu o conheço melhor do que você imagina. Respeito você e gosto de você. Você precisa fazer o seu trabalho e eu preciso fazer o meu. Desde que você entenda que eu preciso manter esse país vivo. Fecha aspas. Pois é, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Dava muito bem para manter a economia viva e evitar contaminações. Usar máscara, distanciamento social, ventilação de ambiente. Quem puder trabalhar de casa, trabalhar de casa. Incentivos do governo, etc e tal. Tinha um monte de coisa que dava para fazer para manter a economia girando e evitar mortes. Mesmo que tivesse uma queda da economia, essa queda na economia não causaria tantas mortes quanto a pandemia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas. As pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo. E nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Mas não é que o Bolsonaro estava errado em falar que uma queda na economia levaria à morte. O lance é que uma queda na economia, com várias medidas que dava para fazer, levaria menos mortes do que deixar a pandemia correndo solta. Mas voltando pro Diário do Fauci... Depois, quando estávamos prontos para sair, Trump olhou para todos nós e perguntou, abre aspas, precisamos mesmo usar essas máscaras? Isso passa a mensagem errada, fecha aspas. Eu disse a ele que deveríamos mantê-las, pois tirá-las seria um erro evitável. A imprensa cairia matando em cima de nós. O presidente tava sem máscara. Já encheu o saco isso, pô. Ah, máscara, tá sem máscara, com máscara. Enfia no rabo, gente. A resposta dele foi, abre aspas, quem se importa com a imprensa? Eles vão tentar acabar com a gente, não importa o que façamos, fecha aspas. Francis e Deb olharam para mim e eu disse, abre aspas, senhor presidente, não vou tirar a máscara. Preciso usá-la, fecha aspas. Ele fez uma expressão de exasperação e disse, tudo bem, se você insiste. E enquanto o Fauci e o Trump trabalhavam juntos, o Rand Paul sempre enchia o saco do Fauci nas sessões do Congresso. Tem vários vídeos mostrando os embates entre eles. Esse aqui é de abril de 2021. Dr. Fauci, em um estudo britânico recente, David Weil e outros pesquisadores acompanharam 2.800 pacientes por vários meses e não encontraram nenhum caso de reinfecção sintomática por Covid-19. Na verdade, não há relatos de um número significativo de reinfecções após a infecção natural por Covid-19. Pois é, e se você acha que ele está indo pelo caminho da imunidade de rebanho... Acertou. Shane Crotty, virologista do Instituto La Jolla de Imunologia, concluiu com base em seus experimentos que a memória imunológica adquirida por meio da infecção natural provavelmente impediria que a grande maioria das pessoas desenvolvesse formas graves da doença ou precisasse de hospitalização por muitos anos. Ou seja, ele encontrou evidências significativas de imunidade de longo prazo após a infecção por Covid-19. Enfim, em suma, o Rand Paul é um idiota que defendia a imunidade
imunidade de rebanho. Diz aí, Eduardo. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem um sistema imunológico maior, né? Mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, segura os mais idosos. Diz aí, Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara. Não correr do vírus como estamos fazendo. Nós estamos tentando fugir do vírus e ele está pegando igual, né? Não. Então, ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. Porra nenhuma. E só um detalhe, fun fact. Vocês lembram daquele áudio do Osmar Terra, em que ele falava... Sei lá, 4 mil, 5 mil, né? Pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. O áudio começa assim, ó. Flávio. Flávio! Eu queria te dizer que a epidemia, a boa notícia é que a epidemia já está em declínio. Esse áudio é de meados de abril de 2020. Eu não vou conseguir não colocar isso aqui. Bolsonaro fugindo da questão da imunidade de rebanho no Flow. Era nisso que eu tava apostando, na imunidade de rebanho? A mesma coisa que o Boris Johnson apostou? O Boris Johnson tem uma coisa comigo, eu vou falar aqui, tá? Até uma novidade, né? Mas enfim, vamos continuar. O Rand Paul enchendo o saco do Fauci. Uma mulher contraiu gripe espanhola e ainda apresentava imunidade 90 anos depois. Pois é, gente, uma mulher de gripe espanhola. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E sim, a gente estava tateando no escuro, mas também não é pra ficar chutando tanto assim. Então, em vez de sermos pessimistas quanto as pessoas adquirirem imunidade após terem tido Covid ou tomado uma vacina, os estudos apontam para um otimismo significativo. Aí o Fauci respondeu. Os estudos de Crotty e Seti que você cita analisam a imunidade de memória em experimentos in vitro. E no próprio artigo eles afirmam especificamente que isso não se refere necessariamente à proteção real. É in vitro. O Emílio, do Blablalogia e do podcast 3 Elementos, aliás, um abraço pra todo mundo aí, fez um vídeo recentemente sobre isso no caso do sarampo. Vou colocar ele aqui. Você sabia que a ivermectina funciona impedindo que o vírus da Covid entre em células humanas? Que essa é uma descoberta científica legítima que a gente sabia lá em 2020, quando a pandemia aconteceu, e que isso acontece dentro de tubos de ensaio e que quando a gente testou isso com pessoas não funcionou, que você que tá assistindo esse corte não é a porra de um tubo de ensaio. Você é uma pessoa. Que experimento feito in vitro não necessariamente se replica quando a gente vai fazer in vivo, ainda mais em pessoas. Você sabe que a gente sabe isso desde do final de 2020 e que sim, quem fez tratamento precoce, quem vendeu o tratamento precoce, quem vende a ideia do tratamento precoce é criminoso e resultou na morte de milhares de pessoas no seu país e no mundo. E que experimentos em pessoas foram feitos com ivermectina dentro de hospitais brasileiros, em São Paulo, em Manaus, e que essas pessoas não pagaram preço nenhum. Elas não foram presas por matar e por fazer experimentos proibidos em pessoas. E você tá aí, vendo vídeo de deputadinho com fundo preto, se achando sério e publicando coisa no canal dele sobre ivermectina, questionando se vacina funciona ou não. 6 anos depois, a gente tá requentando o assunto em ano eleitoral. Por que será que em ano eleitoral esses questionamentos voltam? Porque a gente tem que ser mais esperto. A gente tem que lembrar que morreram oficialmente 700 mil pessoas nesse país, que o número deve ter passado de 1 milhão, e parar de escutar gente burra e babaca e prestar atenção no que gente esperta tá falando para que você fique bem e saudável. Vai no posto e toma suas vacinas. Quais? Nem pergunta. Fala que quer tomar todas. Faz isso com você, faz isso com a sua família e você vai sofrer muito menos. 2026, a gente voltando a ter surto de sarampo por causa de negacionistas. Ninguém merece. Ninguém merece eu ter que estar aqui em 2026 falando sobre isso. É desesperador. Vai tomar vacina. Vacina eu tomo! Pá! Briga numa bunda! Pá! Briga na outra! Duas! Pá! Duas! Pá! Duas! Pá! Tá bom. Mas é uma coisa que a gente aprende na escola, que você pega uma doença e você cria imunidade contra ela. Só que não é tão preto no branco assim. Essa imunidade pode cair ao longo do tempo. Bolsonaro, por exemplo, insistia nessa ideia. Quem se contaminou tá melhor imunizado que tomou a vacina. Eu tive a melhor vacina. Foi o vírus. Essa aí foi a pior de todas, em que ele falou que eu tive a melhor vacina, que foi o vírus, sem efeito colateral. O meu IgG, eu não sei porquê, tá em 991. Não sei nem se eu peguei esse negócio. Eu peguei lá atrás, se peguei de novo, não fiquei sabendo, não senti mal, nada. Tô com 991, tá bom não? IgG tá 991. Pra que vou tomar uma vacina? Desincentivando os apoiadores dele, que já teriam pego o Covid, a se vacinar. E ao não se vacinarem, essa galera tem mais chance de pegar de novo e, pior, passar o vírus pra alguém. Imunidade também é um negócio coletivo. Pois é, mas continuando, o tempo provou que contaminação natural da Covid dá imunidade, mas por alguns meses, não é uma coisa de longo prazo. Então o Rand Paul tá viajando na maionese aí. Fora que, aparentemente, ele nunca foi apresentado ao conceito de variantes. Continua com
a fala do Fauci. Outra coisa é que, quando você fala sobre reinfecção e não inclui o conceito de variantes, a história é completamente outra. Esse é um bom motivo para usar máscara. Pois é, o Rand Paul é um daqueles malucos que estava numa cruzada contra as máscaras. O uso de máscara, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras. A eficácia dessa máscara quase nula. Essa máscara protege bolhufas. Eu tenho que estar do meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O Rand Paul diz, não tem ciência nisso. E o Fauci responde. Bom, deixa eu registrar aqui que as máscaras não são um teatro, as máscaras protegem. Aí vem o Rand Paul de novo. Se você tem imunidade, é teatro. Se você tem imunidade, está usando máscara só para dar conforto para os outros. Você não está usando máscara por causa de nenhuma ciência. Discordo totalmente. E foi lá o Fauci respondendo às insanidades. Num estudo realizado na África do Sul, eles descobriram que as pessoas infectadas com o vírus original e expostas à variante da África do Sul, a 351, apresentaram um resultado como se nunca tivessem sido infectadas antes. Não tinham proteção nenhuma. Então, quando você fala sobre reinfecção, precisa garantir que está falando do vírus original. Concordo com você que é muito provável que tenha proteção contra o vírus original por pelo menos 6 meses após a infecção. Mas aqui no nosso país a gente tem variantes em circulação. Bom, isso aí foi em 2021. E de lá pra cá o Rand Paul enche o saco com isso. Mas antes da gente voltar com o... Vamos com o bonde. Bom, você pode estar achando que esse circo em torno do Fauci vai bater aqui no Brasil só como mais uma maluquice importada dos Estados Unidos. Daí você abre a internet e descobre que esse tipo de maluquice já tá aqui, já tem visto, já tem CPF, até Pix já deve ter. A gente vai cansando, sabe? A disputa política nas redes virou esse lugar meio pantanoso, onde uma mentira, uma teoria conspiratória e uma treta de Twitter podem virar assunto de interesse público antes que alguém tenha tempo de checar se tem uma mínima parcela de verdade naquilo. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Aí o bonde perguntou pra Alessandra Orofino se ainda vale a pena disputar a internet. Olha aí o que ela respondeu. É uma boa pergunta. Às vezes dá preguiça. Mas vale. Porque disputar a internet não é disputar a internet. É disputar o espaço público. Abrir mão de uma disputa da internet é abrir mão de uma disputa da própria democracia. E isso acho que é uma coisa que ninguém quer. Se você quer continuar essa conversa com a Alessandra Orofino, o curso completo dela, A Política das Redes, já está disponível no bonde. Quem assina o bonde tem acesso a um catálogo exclusivíssimo de cursos e encontros. Nesse mês, por exemplo, Bruno Torturra, Midiano OL e a própria Alessandra Orofino vão aparecer por lá, em encontros ao vivo, para conversar com a comunidade. Então clica no link que tá no descritivo desse episódio, usa o nosso cupom MEDO10 para ganhar um descontinho e vem de bonde. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Agora sim, volta pro diabo do Nicolas. E adivinhe só, ele invocou a 5ª emenda dos Estados Unidos e negou a responder nada mais nada menos do que 111 perguntas. Por que será? Mas olha só que interessante, o que ele falava na época da pandemia e o que ele falou essa semana. Aí ainda no vídeo do Nicolas entra uma cena antiga do Fauci. Pode ser que você não saiba, mas eu já prestei depoimento no Congresso algumas centenas de vezes ao longo dos últimos 40 anos ou mais. Então não tem problema nenhum em depor. Eu posso defender e explicar tudo que eu já disse. Não tenho nada a esconder. E aí o Nicolas logo contrapõe com a grande frase desse shit show. Sob a orientação dos meus advogados, invocarei meu direito sob a 5ª emenda da Constituição de me abster de responder às suas perguntas. Obrigado. E a cena foi sob medida para as redes sociais. Você está decepcionado com a forma como lidou com a Covid? Tem algum arrependimento? Sob a orientação da defesa, declino respeitosamente de responder com base em meus direitos sob a 5ª emenda da Constituição. E aí ele só repetiu isso. O cara teve que falar isso mais de uma centena de vezes. E aí os republicanos fizeram a festa. Qual a cor da gravata que você está usando? E sempre tem um mais, um porém. E nesse caso tem uma porrada de mais. De poréns, de contudos, de entretantos, de todavias. Um grande festival de conjunções adversativas. Porra, caralho, porra. Mas vamos com o começo dessa sessão, que é o que de fato importa. Dr. Fauci, please stand and raise your right hand. Dr. Fauci, por favor, levante-se e erga a mão direita. O senhor jura que o depoimento que prestará a esse comitê será a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus? Porra, só nos Estados Unidos mesmo pra frase So help you God, ser normal num contexto desse. Eu não sou povo desse Deus! Dr. Anthony Fauci, o senhor tem 5 minutos para sua declaração inicial.
Membro Peters e membros do comitê. Eu servi ao NIH por mais de 54 anos, 38 dos quais como diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. 38 anos! Isso aí dá quando o Bush pai ainda era presidente. Aqui no Brasil seria com o Sarney no poder ainda, 1988. Eu não tinha nem nascido ainda. Ao longo desse período, provei que acredito no valor de uma supervisão parlamentar legítima. Na verdade, prestei depoimento e fiz esclarecimentos a comitês do Senado e da Câmara dos Deputados bem mais de 200 vezes ao longo desses 38 anos. Pois é, e em todas essas décadas o Fauci nunca teve problema com presidente nenhum. Ele atuou decisivamente contra a AIDS, lidou com o Ebola e em nenhum dos seus mais de 200 depoimentos teve qualquer problema. Durante e depois da pandemia de Covid, eu compareci várias vezes a audiências no Senado e na Câmara dos Deputados, geralmente sob juramento, e prestei depoimentos gravados e transcritos sob juramento durante vários dias, respondendo a perguntas sobre os mesmos temas que são objeto desta audiência. E essa parte aqui é importante. Presta atenção que isso aqui é importante. No entanto, dada a óbvia obsessão do senador Paul em pedir minha condenação, seus repetidos comentários difamatórios a meu respeito e, recentemente, a divulgação pública do meu diário pessoal, sem rasuras, com o intuito de me envergonhar e me intimidar, a única conclusão a que posso chegar é que a única razão para ele me convocar a esse comitê é tentar me fazer dizer algo, qualquer coisa, que possa justificar suas repetidas promessas públicas de que eu termine, nas palavras dele, atrás das grades. Qualquer pessoa sensata que tenha acompanhado sua obsessão desequilibrada comigo chegaria facilmente à mesma conclusão. Portanto, embora me doa fazê-lo devido ao respeito que tenho pelo poder legislativo, e ao meu histórico de décadas de cooperação com o Congresso, sob a orientação dos meus advogados, invocarei o meu direito sob a 5ª emenda da Constituição de me abster de responder às suas perguntas. Obrigado. Bom, antes da sessão, o Rand Paul falava abertamente na prisão do Fauci. Mas acontece que o Biden deu um perdão pro Fauci. O Fauci que era pesadamente atacado pelos republicanos. Um perdão preventivo. Antes do Trump assumir, o Biden blindou o cara que serviu 7 presidentes. E tudo isso começou por conta do Senado ter tido acesso aos seus diários e documentos pessoais que mostravam uma nítida diferença entre aquilo que ele conversava de forma privada e as suas decisões públicas quanto à pandemia. Pois é, esse não é o problema do diário. As revelações do diário não trazem nada de criminoso sobre a Covid, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Mas, e tem sempre um maldito mais, o tal do diário revela, na sua intimidade, um idoso um tanto constrangedor. O Fauci escreveu: não é exagero dizer que hoje sou a pessoa mais famosa e mais comentada do país. E uma das mais reconhecidas. Numa outra entrada do diário, Anthony escreve sobre uma publicação no Instagram com a supermodelo Tyra Banks. Anthony Fauci escreveu, abre aspas, uma pessoa disse que Tyra era muito sexy, mas que eu era ainda mais sexy do que ela. Tive uma ótima conversa com a Barbra Streisand. Contei a ela que trabalho ouvindo as músicas dela na Alexa. Ela realmente não sabia o que era a Alexa. Mais tarde, sem querer, acabei ligando pra ela por engano. Que beleza. O idoso ele precisa estar preparado pra isso. E o mais hilário é ver os republicanos que se ajoelharam pro Trump falando isso aqui, ó. Em algum momento, tudo passou a girar em torno de você. Você se tornou um narcisista, um megalomaníaco e um mentiroso. Pô, narcisista, megalomaníaco e mentiroso, tá te lembrando ninguém, não? Os caras estão acusando o Fauci de ser o Trump. E aí entra em cena o mais maluco dos personagens. O Robert F. Kennedy Jr., ele é maluco, que é o secretário de saúde dos Estados Unidos, disse que as revelações no diário do Dr. Fauci são, assim, bizarras. Que basicamente ele mentiu sobre tudo. Sobre a transmissão, sobre a imunidade natural, sobre as vacinas, sobre o distanciamento, sobre as máscaras, sobre tudo. Pois é, senhoras e senhores, o grande
grande rival do Fauci é o RFK. E quem é o RFK? O Robert Kennedy Jr., o cético das vacinas mais famoso do planeta. E é importante entender quem tá do outro lado. E os ouvintes mais atentos Pirocas, tá ok? sabem que a gente dedicou um episódio inteiro, em parceria com a galera do Ciência Suja e do Serra Pilheira, só sobre o RFK. E talvez tenha sido o roteiro que mais infernizou o juízo do Pedro Daltro. Bom, o RFK é completamente piroca das ideias. Pirocas, tá ok? Espirocado, total. Intratável, incorrigível. Ponto de não retorno dele data de algumas décadas. E é esse cara que aponta o dedo pro Fauci. Ele e o Rand Paul. Tá bom pra você assim? Olha o tamanho da merda. E recentemente o RFK deu uma entrevista inacreditável pra CNN. O senhor tem colocado quase toda a responsabilidade pela pandemia de Covid e pela forma como os Estados Unidos responderam a ela diretamente ao Dr. Fauci. Mas, claro, ele trabalhava para o presidente Trump. O presidente Trump também merece parte da culpa? Bom, como você deve saber, o presidente Trump queria pôr fim aos lockdowns. Na minha opinião, o que mais prejudicou o nosso país foram os lockdowns. Pois é, teve governo Trump na pandemia. O Trump só saiu em janeiro de 21. E o RFK fala coisas que nem isso aqui, ó. Tivemos a maior taxa de morte por Covid do mundo. Deixa eu só dizer uma coisa, porque eu já ouvi você afirmar isso antes sobre a taxa de mortes por Covid e isso não está correto. Você acabou de dizer que o que eu disse estava errado e o que eu disse estava correto. Tivemos a maior taxa de morte por Covid. Outros países tiveram taxas mais altas. E, obviamente, eles não tiveram a maior taxa de mortalidade do planeta, né? Mas, ó, o Trump tava lá no governo, ali no comecinho, até janeiro de 21. Janeiro de 21 é o pico da segunda curva da Covid nos Estados Unidos. E é fascinante, porque ao tentar culpar o Fauci, o RFK tá culpando o Trump também. E mais, eles descobriram pela primeira vez que depois do Fauci ter tomado a vacina, ele teve um efeito colateral pulmonar e escondeu de todo mundo. Um dos efeitos colaterais que o NIH, o CDC e a FDA disseram ser esperados da vacina, ele nunca contou a ninguém. Ele recebeu tratamento particular com os melhores médicos dos Estados Unidos, enquanto dizia a todos que aquilo não era um efeito colateral da vacina. Bom, na cabeça desses doentes, o Fauci tinha que ter publicamente ido anunciar que teve uma complicação para os anti-vaxxers fazerem a festa. E olha, as complicações estão lá listadas, foram estudadas, acontecem, mas são raras e o risco de ter Covid é muito maior do que o risco de tomar vacina. Algumas vezes maior. E todos esses documentos foram levados para o Senado. E é aqui que essa história começa a ficar ainda mais curiosa e tenebrosa. Esse aqui é o Peter Navarro, que é conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Dá só uma olhada no que ele fala. Tá, ó, é importante notar que Peter Navarro era conselheiro comercial do Trump. Um economista reaça que defende qualquer insanidade tarifária do Trump. Do jeito que o Nicolas está colocando, parece que é um especialista em saúde e medicina. Em março de 2020, Fauci, em várias entradas do seu diário, registrou que a hidroxicloroquina é muito segura. Ele queria que ela fosse distribuída imediatamente. Ele queria que o Remdesivir passasse por testes e não o contrário. Não sei se entendi isso aí muito bem. O que é o contrário de passar por testes? É não passar por testes? O Remdesivir não passou por testes? E ele era totalmente a favor. A política mudou radicalmente quando o presidente Trump disse: "Ei, vamos tentar a hidroxicloroquina." Teve uma espécie de insanidade em massa na mídia de esquerda. Fauci mudou de opinião em relação a isso e fez parte da pressão sobre o FDA para impedir que esse governo, e a mim especificamente, de fazermos o que eu fiz. Pois é, senhoras e senhores, a hidroxicloroquina. Eu prefiro morrer. Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. Ou seja, com aquilo que foi descoberto nos diários do Fauci, mostrou que ele achava a hidroxicloroquina segura e pretendia disponibilizá-la. Inclusive, no dia que ele estava no Senado, o senador Johnson foi e colocou na cara dele a comprovação daquilo que eles disseram que não tinha comprovação científica. Eu tenho os estudos bem aqui. Tinha um site que rastreava os ensaios clínicos randomizados. Aqui estão eles, mostrando 60 a 70% de eficácia da ivermectina. No mesmo dia em que você diz que não há evidências, havia todo tipo de evidência. Esse trecho aí o Nicolas colocou no vídeo dele. Aí depois aparece o Nicolas falando isso aqui, apontando para a foto do Bolsonaro. Ou seja, tinha alguém que tinha razão. Não. Bom, mas como aqui é jornalismo de alta performance, bora pro diário. Mas calma, antes vamos com um dos nossos anunciantes. Oi, pessoal do Medo e Delírio. Aqui é Mari Faria, diretora do Foro de Teresina, e tô passando para convidar vocês para ouvir O Berro do Boi,
o novo podcast da Trovão Mídia com a revista Piauí. A gente acha que o ouvinte do Medo e Delírio vai querer saber muito sobre a impressionante história de Wesley e Joesley Batista. 2 irmãos que saíram do interior de Goiás para erguer uma das maiores empresas do planeta e abalar a política do Brasil e, ocasionalmente, do mundo. Toda terça tem episódio novo do Berro do Boi em todos os tocadores, no site da Piauí e no feed do Foro de Teresina. Assinante da Piauí, ouve um dia antes no Spotify. Até! Bom, agora sim, vamos para alguma das entradas que versam sobre cloroquina no Diário do Fauci. Nesse mês aí, ao qual ele está se referindo, começando por 17 de março. Sim, gente, em março de 2020, até eu achava que cloroquina podia ser alguma coisa. 151 países. Estados Unidos, 4.529 casos, 903 novos. 84 mortes, 16 novas. Coletiva de imprensa com o presidente dos Estados Unidos. Ele agora está mudando de ideia, em grande parte graças aos meus esforços, e passando a reconhecer que esse é realmente um problema sério. E antes era assim, ó. Vai passar, só ficar calmo. Qual o seu nível de preocupação? Praticamente eliminamos o problema. O vírus do qual estamos falando, sabe, muita gente acha que ele desaparece em abril com o calor, à medida que o calor chega. Histeria, histeria, histeria. Histeria, histeria. Histeria, meu Deus do céu. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. Volta com o Diário do Fauci. Mas o presidente dos Estados Unidos ainda vive se gabando do quão bem estamos indo, em vez de enfatizar os desafios pela frente. Surge a questão sobre alegações da França de que a hidroxicloroquina é eficaz na redução da duração do descarte viral e também tem uso profilático dela em pessoas expostas. Todos estudos não controlados. Pô, ele tá falando de hidroxicloroquina, França. Será que ele tá falando daquele estudo do Didier Raoult? Galera, quem me conhece sabe que eu cansei de falar que a cloroquina não existiria para Covid se aquele estudo de 2020 tivesse sido feito da forma correta, tá? Lembrando, era um estudo pequeno, em que 6 indivíduos do grupo cloroquina não foram colocados na análise porque eles morreram, porque eles foram internados ou porque eles foram entubados. E quando os autores foram obrigados a voltar eles para análise, o estudo se tornou negativo. Mas tarde demais. Nós vendemos só no Brasil 50 milhões de unidades de cloroquina por causa desse estudo. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Mas a ciência se autocorrige. Ela tarda, tá? Hoje, esse estudo foi removido. Porque houve uma série de investigações, existe problema de aprovação em ética, existe problema de coisa de fraude, existe problemas de reporting, de diversas coisas. Acabou de ser retratado o artigo do Didier Raoult, que aqui no Brasil foi idolatrado e é um dos piores pesquisadores que já aconteceu no mundo, tá? Pois é, isso foi lá no comecinho, quando estavam tentando entender se daria certo ou não. Era uma boa hipótese. Mas deu errado, gente. Vamos pra outra coisa, né? Mas bora voltar pro Diário do Fauci e pra próxima entrada, de 18 de março. Um amigo do presidente dos Estados Unidos disse ter ouvido que alguém deu hidroxicloroquina a 51 pessoas e as 51 melhoraram. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Eu tomei quando eu passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Vai ver, tem 2 a 3 mil pessoas me assistindo. Quem é que contraiu o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. Eu mesmo, quando senti o problema, né? Chamei o médico, falei, acho que eu tô com sintoma. E ele falou pra mim, tá com sintoma, vamos fazer o teste? Falei, me traz aquele remédio. Não. Médico militar, né? Não sou capitão. Não. Ele falou, traz o remédio, porque o exame só vai ser o resultado amanhã. Pode ser tarde demais. Mas protocolos nossos, falei, traz o remédio ou te transfiro pra fronteira agora, democraticamente. Muito legal, muito bacana. O presidente ouviu histórias semelhantes, inclusive sobre o Remdesivir e outros medicamentos, e quer disponibilizá-los. Para meu espanto e desolação, Azar, alguém da equipe de Trump, disse que poderia aprovar a hidroxicloroquina e o Remdesivir agora mesmo, utilizando as prerrogativas que possui. Tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. Passemos para o dia 19 de março.
O presidente dos Estados Unidos está animado em tornar medicamentos, cloroquina e remdesivir e etc. mais acessíveis. Tratamento foi o tema do dia. Tratamento precoce. Senhores, senhoras, não existe outra saída. Na verdade, eles iam ir longe demais e disponibilizar todos sob o uso compassivo. Eu os convenci a não fazer isso. O presidente estava entusiasmado em distribuir cloroquina ou hidroxicloroquina, já que Jeff Ellison acha que é um ótimo medicamento. Steve Hahn fez um bom trabalho ao enfatizar a necessidade de dados de segurança e eficácia. Agora, 31 de março. Navarro, por outro lado, está convencido, com base em suas leituras, de que o medicamento funciona contra o coronavírus. E fala isso com entusiasmo. Alguns dos apresentadores de TV favoritos de Trump, incluindo Sean Hannity, da Fox, e amigos como Rudy Giuliani, também têm promovido o remédio para a malária contra o coronavírus. Trump não faz segredo de qual lado apoia. Abre aspas, o que você tem a perder? Tome! Fecha aspas, disse o presidente em uma coletiva na Casa Branca no sábado. Abre aspas, eu realmente acho que deveriam tomar, mas a escolha é deles. E é a escolha do médico deles ou dos médicos do hospital. Mas hidroxicloroquina, tente, se quiser, fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos continua a divagar na coletiva de imprensa. No total tem só 15 vezes a palavra hidroxicloroquina na porra do diário. E não tem nada nesse sentido aqui, ó. Ou seja, com aquilo que foi descoberto nos diários do Fauci, mostrou que ele achava a hidroxicloroquina segura e pretendia disponibilizá-la. É mentira dele! Na sexta-feira, a FDA disse estar ciente do aumento do uso, mas alertou que os medicamentos podem causar ritmos cardíacos anormais e uma frequência cardíaca perigosamente rápida. O anúncio ocorreu um dia após o órgão regulador de medicamentos da União Europeia alertar sobre os efeitos colaterais dos remédios, instando os profissionais de saúde a monitorarem de perto os pacientes em uso dessas medicações. Pois é, na época a gente falava assim, num contexto onde não há evidências de se funciona ou não, e há algum indício de que funciona, talvez valha a pena tentar. Eu lembro de já ter feito essa pergunta para outros cientistas amigos meus, de em que momento ficou sabendo com certeza absoluta que cloroquina e hidroxicloroquina não funcionavam. E me responderam que em meados de 2020. A partir dali não faz sentido nenhum falar em cloroquina e hidroxicloroquina para tratar Covid. Mas a gente tá falando de antes disso, onde ainda não tinha evidências confiáveis e já havia o alerta de que podia causar problemas cardíacos. Aí o nosso argumento aqui foi, não vai ser todo paciente de Covid que vai ter um monitoramento cardíaco adequado. Então, sabendo-se da possibilidade de problemas cardíacos pro uso de cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid, continuar usando era problemático. E quando os primeiros estudos trouxeram essas conclusões, o próprio Trump desistiu dessa porra. Ao contrário de outros presidentes. E eu tomei? E se pegar o vírus, vou tomar de novo? Porra, até o Trump entendeu, mas o Jair não. I'm a very stable genius. Bora ouvir o Igor Eckert, ou Igor Eckert. Quando os primeiros estudos de cloroquina apareceram, o cientista de verdade olhou pra eles e pensou, cara, esses resultados são excelentes, muito bons. Deixa eu olhar a metodologia. E olhando pra metodologia, o cientista ficou surpreso. Ele ficou, cara, calma aí. Isso aqui não tá de acordo com o mínimo que a gente exige de rigor metodológico. Existem vários furos e vários problemas nesses estudos aqui que nos impedem de acreditar nesses resultados. O cientista imparcial, ele reconhecia que cloroquina poderia ser um tratamento, mas ele, ao observar estudos que mostram que esse tratamento funciona, mas que eles não são confiáveis, ele não passa a acreditar. Ele continua ainda na dúvida. Do Picareta não pensou desse jeito. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Ou vai morrer por aí, um número um pouquinho mais, um pouquinho menos. O Picareta relativizou as limitações graves desses estudos. Quarentena e lockdown não funciona. Ele disse pra você que nem todo estudo é perfeito. Não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade. Tem muita gente, quando toma, como o meu caso, no dia seguinte, tava bom, pô. Ele disse pra você também que nem sempre a gente precisa de estudos científicos. Isso aqui era uma possibilidade. Sabíamos que não tinha comprovação científica, mas que de forma observacional havia evidências médicas. Ele disse pra você também que a gente não pode esperar os estudos científicos perfeitos existirem pra gente tomar uma decisão, o que é verdade, mas não valida automaticamente aquele tratamento, apesar de validar, em parte, a prescrição daquele tratamento de forma condicional, ou seja, até que as evidências de fato existam. Você tem sim um argumento para prescrever cloroquina para pacientes com Covid, mas a partir do momento em que esses estudos melhores surgirem e eles mostrarem um resultado negativo, você vai ter que atualizar a sua crença, você vai ter que parar de prescrever. Qual é o grande problema? O Picareta não
tem humildade para reconhecer que ele estava errado. Picareta não tem. Ele não vai mudar de opinião quando surgirem esses estudos. E o que é que foi que aconteceu? Quando surgiram os bons estudos que testaram ivermectina e cloroquina para a prevenção ou tratamento de Covid-19, os picaretas não aceitaram os resultados desses estudos. Por quê? Porque os resultados vieram negativos, vieram resultados nulos. Os tratamentos não funcionam, ou se tem algum efeito, é um efeito extremamente pequeno. E isso vai contra tudo que eles estavam pregando. A nossa linda e velha hidroxicloroquina, que eu posso dizer aqui 10 vezes, sem nenhum receio, ela sim consegue reduzir danos da Covid-19. Ela consegue reduzir. Tenham a certeza, a população não tenham medo. Inclusive, que eles estavam vendendo. Se você tem aí lembrança boa da pandemia, você sabe que eles já começaram a vender cursos e consultas prometendo que esses tratamentos de fato seriam benéficos, além da fama e da popularidade que eles estavam ganhando. Então não dava para mudar mais de opinião. Olá, eu sou a doutora Raíssa Soares. Lembra de mim? Pois então, na pandemia eu fui uma das autoras do protocolo da Covid-19. Sou hoje uma pré-candidata a deputada federal pelo PL na Bahia. Pra cima, Raíssa, pré-candidata federal. E é por isso que até hoje eles estão nessa. Eles estão defendendo essa pseudociência, defendendo essas mentiras, e é o que você acabou de ver viralizando aí nesse último final de semana. E o mais interessante e preocupante é que agora os picaretas estão convencendo as pessoas de que os cientistas estavam errados e que eles, não têm humildade para reconhecer que eles estavam errados sobre um monte de coisa na pandemia, inclusive os tratamentos precoces. É isso aí. Eles estão reescrevendo a história e a gente está vendo isso viralizar nas redes sociais. E se preparem. Tinha alguém que tinha razão. Então o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. O cu ardendo, gente. O que Olavo é pra gente? Tinha alguém que tinha razão. Jair Bolsonaro. E não é só o Nicolas que tá com esse papinho não, hein? Isso aí tá rolando a solto na internet. Vocês já entraram na fila pra pedir desculpas pro Bolsonaro? Presidente, eu vim pedir desculpas pela vacina da Covid-19. Pois não, pode falar. Sinto muito pelo que o senhor passou. Desculpe. Aceito suas desculpas. Presidente, eu também peço desculpas. Obrigado. É o caralho. O tempo. Nada como o tempo, não é mesmo? Cadê a esquerda nesse momento? Comendo cu de curioso. Cadê os artistas nesse momento? Vamos respeitar o maconheiro. Cadê a Globo nesse momento? Comendo cu de curioso. Não vou falar nada não, vamos ficar caladinho. Estranho, né? O pessoal tá sabendo disso só pela internet, né? Eu sei que você acabou de passar muita raiva agora. E já aqui pedimos o nosso perdão aos ouvintes. Perdão! E é óbvio que a imprensa não destacou essa insanidade, porque tudo o que o Nicolas tá falando é mentira. Mas vamos lá, porque piora muito. Ainda durante a audiência, a senadora Joni Ernst perguntou pro Fauci sobre partes de bebês abortados em pesquisas para poder fazer a vacina sobre o Covid. Ele se calou. Puta que pariu, meu Deus do céu. Pois é, fetos de bebês abortados. Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Doce feto, faz anal. Mas aí o Nicolas colocou o vídeo da senadora e a gente se recusa. Ei, fodendo! Poxa, como que sob uma alegação extremamente séria e grave como essa, você vai ficar calado? Não era ele que iria falar e ia esclarecer tudo a respeito do que ele estava fazendo? Por que se calou perante isso? Será que é verdade? Será que de fato foi usados partes de bebês para poder fazer pesquisa de vacina da Covid? Nicolas, mas tudo isso é uma palavra de um contra o outro. Não, seu gênio. O cara mente loucamente e ainda mete essa. Máscaras eram ineficazes para controlar a transmissão. Mentira! Mais prejudicou do que ajudou. Mentira! Então, pelos trechos liberados do diário, não tem nenhuma sugestão de que vacina seria perigosa ou que vacina seria completamente ineficaz, que não funcionaria. A posição do Fauci era que em espaços ao ar livre o risco de contaminação era baixo e, portanto, ele não via necessidade de se usar máscara em ambientes abertos, claro, contanto que não houvesse aglomeração. Isso não significa que ele não continuava recomendando máscara para ambientes fechados ou para lugares com aglomeração de pessoas. Lockdowns geraram mais prejuízo do que proteção. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. 4. Miocardite, especialmente em homens jovens, é um efeito colateral reconhecido. Se você quiser saber mais, é só clicar no covid.gov. Vai lá e estude. Vai lá, vamos estudar. Acessa aí covid.gov. Vista seu traje químico e vamos lá. Porque você vai cair num dos sites mais inacreditáveis do governo Trump. No site tem a foto do Trump olhando bem nos seus olhos. Só aí você já sabe que o estudo deu errado. E ele tá bem na frente, assim, dos dizeres lab leak. China. Vazamento do laboratório. China all the time. Até parece que o Trump vazou do laboratório, o que explicaria muita coisa. Aí embaixo disso tem escrito isso aqui, ó.
A publicação The Proximal Origin of SARS-CoV-2, que foi utilizada repetidamente por autoridades de saúde pública e pela mídia para descredibilizar a teoria do vazamento de laboratório, foi incentivada pelo Dr. Fauci para promover a narrativa preferida de que a Covid-19 teve origem natural. A culpa, claro, seria da China. É confirmado que recursos do governo dos Estados Unidos financiaram pesquisas com coronavírus lá em Wuhan. Isso é fato. Só que as pesquisas que o governo dos Estados Unidos financiou eram de um vírus que era muito distante geneticamente do vírus da Covid, ou SARS-CoV-2. Então, pelo menos até onde se sabe, não há possibilidade dos Estados Unidos ter financiado diretamente a criação do vírus SARS-CoV-2. Mas ainda fica a pergunta se o vírus foi criado em laboratório e foi vazado de um laboratório em Wuhan, ou se ele surgiu naturalmente a partir de zoonose. No diário do Fauci até chegava a mencionar que alguns cientistas da equipe dele acreditavam na hipótese do laboratório, mas não haviam prova suficiente para que o Fauci saísse acusando outro país de ter soltado o vírus. Atualmente, a hipótese da evolução natural da zoonose é a mais aceita cientificamente, embora não tenha sido descartado completamente a hipótese de que tenha sido criado em laboratório. Mas vamos voltar para a grande lição proposta pelo Nicolas. Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! Lá no tal covid.gov tem um menu no topo e bem no meio do menu, em destaque, tem a área Electoral Integrity. Você sabe que eu sou ligado ao trânsito. Agora, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado nas americanas. Pois é, Electoral Integrity. Esse é o grau da insanidade. Uma vencido o espanto, você vai dando scroll. E aí, em um determinado momento, tem a imagem do perdão do Biden pro Fauci. E do lado, a foto do Fauci, muito preocupado, levando a mão à cabeça, como se tivesse sido descoberto. Essa aí foi a escola do Nicolas, senhoras e senhores. É nisso aí que ele tá se baseando. Agora, o maior escândalo não foi somente o Dr. Fauci, foi a mídia. Vocês não lembram o que a mídia, e principalmente a Globo, fez durante a pandemia? Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. Como, por exemplo, esse cara, que era empresário na frente da sua esposa, sendo humilhado, constrangido e multado, porque estava ali descumprindo regras que vieram da cabeça desse cara. E vamos poupar você do vídeo que o Nicolas colocou. E não foi só uma vez, não. A Globo ia atrás dos comerciantes como se eles fossem criminosos genocidas e constrangia, acabava com a vida das pessoas. Enquanto isso, eles faziam propaganda na Globo com os artistas, dizendo para poder fazer origami, estudar, cantar, qualquer coisa, menos ir pra rua. Por que será? Com a verdade sendo revelada, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo, porque o Brasil inteiro precisa saber os rostos daqueles que fizeram terror contra trabalhadores, pessoas comuns, e que inclusive descumpriram as medidas e ficavam pagando, de virtuosos pra todo mundo. O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao pular. Sem usar máscara de proteção, causou aglomeração. Não usou máscara e provocou aglomeração. Sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Uma espécie ali de aglomeração. Em meio a uma aglomeração de apoiadores, tirou a máscara. Voltou a provocar aglomeração hoje. O presidente não usou máscara. Gerou aglomeração de apoiadores e Bolsonaro não usava máscara. Depois de vários anos, a gente pode afirmar não. Aquilo que muitos sabem há muitos anos também. Nunca foi pela ciência. Teu cu! A parte do Nicolas acaba aí, mas o vídeo não. Mais uma razão pra gente ficar em casa. Você não saia de casa. Ficando em casa. Permanecendo em casa. Ficar na sua casa. Pô, honestamente, a gente desiste dessa porra desse vídeo. E o que o Nicolas e o Rand Paul aparentemente queriam? Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? A geração hoje em dia é todinho, Nutella, Zap. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? E a moral desse episódio é essa aqui. De novo, do canal Ciência Freestyle, que a gente tá usado em vários momentos aqui nesse episódio também. Então, com esse depoimento e com a liberação do diário, o que muda? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não houve confirmação sobre a origem do vírus. Não houve ocultação de eficácia de remédios alternativos como a cloroquina. Não houve nenhuma ocultação sobre vacina
vacina ser perigosa. Não foi demonstrado que máscara e distanciamento eram fraudes, eram medidas ineficazes. O que está nesse diário sobre esses tópicos está coerente com o que o Fauci falava em público. E o Bolsonaro continua errado sobre esses tópicos. E pro declínio do império ficar ainda mais absurdo, só falta mais uma pandemia. Você imagina a merda se estoura uma nova pandemia com o RFK no comando. Vamos falar sobre como prevenir a próxima pandemia. Outra coisa que eu diria é que precisamos proteger nossos direitos constitucionais. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! Essa é a obrigação primária do nosso país. O que isso significa? Bom, durante a Covid, nós desmantelamos completamente nossos direitos constitucionais. Começamos a censurar pessoas e violar a primeira emenda. O senhor está dizendo o que não fazer, eu estou perguntando o que fazer. Mas isso é algo a se fazer, essa é a prioridade número 1, protegemos a Constituição. A prioridade número 1 não é salvar vidas, é proteger liberdades individuais a todo custo. Eu preciso ter o direito de poder sair por aí e talvez infectar pessoas. Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. E o RFK ainda questiona as vacinas de Covid para criança. Vamos falar sobre sarampo, que é algo que está acontecendo agora. Pois é, ele pergunta, você acha que as vacinas contra a Covid protegeram as crianças? A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estariam preocupados com outras doenças no Brasil que não estão. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Os casos de sarampo nos Estados Unidos atingiram o nível mais alto em 35 anos. O segundo ano consecutivo com recorde. 93% dos casos são entre não vacinados. O surto está acontecendo sob a sua gestão. E mesmo antes de se tornar secretário pelo HHS, por anos o senhor foi uma das principais vozes questionando a eficácia das vacinas. O senhor aceita alguma responsabilidade por esse surto de sarampo? Com certeza não. O senhor é o cético de vacinas mais famoso do planeta. Mas aí, agora que o sarampo tá matando um bando de criança não vacinada nos Estados Unidos, a vacina contra o sarampo é eficaz. Previne o sarampo em cerca de 97% dos casos. As pessoas deveriam se vacinar. Logo ele, o maior antivax do planeta. Na entrevista, o RFK atacou sem parar a jornalista e disse que a imprensa era cúmplice do Fauci. Esse tipo de insanidade aí. E o pior é que se rolar uma nova pandemia, não vão ser só os Estados Unidos que vão se fuder, não. Esse tipo de insanidade aí fermenta por aqui também. O estado mais populoso do Brasil está numa corrida contra um vírus e está convocando todo mundo para se vacinar, inclusive para uma dose de reforço. São Paulo busca interromper rapidamente a transmissão do sarampo, um dos vírus mais contagiosos do mundo. Isso porque 3 municípios do estado, incluindo a capital, registraram casos da doença nas últimas semanas. Já são mais de 20. Por isso, as autoridades estão recomendando a vacinação já a partir dos 6 meses de idade. O Brasil recebeu a recertificação oficial da eliminação do sarampo em novembro de 2024 pela Organização Pan-Americana da Saúde, após superar um surto que causou a perda do selo em 2019. Ainda assim, o país tem casos esporádicos. No ano passado, registrou 38 casos em diferentes estados, alguns relacionados a viagens internacionais e outros a falta de vacinação. Diz aí, Cecília. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Você tem, não é o direito, é o dever de questionar absolutamente tudo que venha do Estado. Porque hoje existem pessoas que querem dizer pra questionar o que vem de Deus, os nossos direitos naturais. Mas se for pra questionar o Deus Estado, aí não pode. Olha o tamanho da preguiça. Lá antes da abertura eu falei do lançamento do livro em Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Mas no dia 29, em Curitiba, vai ter também um lançamento às 4 horas da tarde na Itiban Comic Shop. Evento gratuito pra todo mundo. E no mesmo dia, só que às 8 horas da noite, na Sociedade Operária Beneficente 13 de maio, vai ter a festa do Medellín em Brasília. Os ingressos estão à venda, já tá no final do último lote. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes. 1h da manhã. Vamos que vamos. É nóis. Até a próxima. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix
pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fala pessoal, aqui é o Rafael Schmidt, criador do app Medo e Delírio para iPhone. Eu tô aqui para divulgar uma novidade que chegou essa semana no app. Agora você pode, além de ouvir os episódios, com transcrição, controle de velocidade, marcação de pontos favoritos para votar depois, também compartilhar trechos em vídeo. Sabe quando o Cristiano encaixa aquela sequência maravilhosa de memes, ou o Pedro faz um texto de cair o cu da bunda? Agora dá para compartilhar isso nas redes sociais ou no WhatsApp, com um pequeno vídeo. Disponível a partir da versão 12.4, atualiza aí, ou, se ainda não baixou, abre a App Store do teu iPhone e aproveita. Abraço. Acabou? Não. Fala pessoal do Medo e Delírio Brasília, eu sou Alberto Marino, sou advogado no Brasil e cientista político morando na Espanha já faz 7 anos. Eu dei uma passadinha aqui para falar para vocês um pouco da crise humanitária que está acontecendo na cidade espanhola de Ceuta. Ceuta é uma cidade autônoma espanhola desde 1580 e ela fica no território africano. O governo de Marrocos reivindica a cidade como parte do seu território, assim como reivindica também o território do Saara Ocidental, que é um território administrado pela Espanha por determinação da ONU desde 2002. O Reino do Marrocos é um governo totalitário com ideias fascistas que está querendo criar uma teocracia chamada Grande Marrocos. Isso dá para lembrar bastante coisa. A Espanha, ao contrário, tem um governo de esquerda que bateu forte de frente com Trump, não querem aumentar os gastos militares da OTAN, não deixando os Estados Unidos usar suas bases militares para a guerra do Irã, entre outras coisas. Lembrando que o Marrocos também é um dos grandes aliados dos Estados Unidos na região do Maghreb. Ele foi o primeiro país a reconhecer a independência dos Estados Unidos e, recentemente, o rei de Marrocos acaba de batizar uma estrada que corta todo o Saara Ocidental como rodovia Donald Trump. Em troca, o Laranjão resolveu apoiar a reivindicação do Saara Ocidental por parte do Marrocos. No meio de tudo isso, uma sentença do STF da Espanha diz que se um cidadão entrar nado ou de barco no território espanhol, ele não pode ser deportado de imediato. E foi o que gerou, então, uma rede de fake news, dos quais todos dizem que foi inventado por uma espécie de gabinete de ódio do Marrocos. E isso levou milhares de jovens a atravessar de nado uma praia que liga o Marrocos a Ceuta. E a gente está falando aqui de 70 mil crianças em menos de 5 dias. Pelo menos 170 mortos até o momento. E imagina você, uma cidade como Ceuta, que tem 83 mil habitantes, dobrar de população em uma semana. Era gente, um mar de crianças que dormia na rua, na praia, nos parques, e quem era responsável por impedir a vinda dessas crianças era o Marrocos, que não fez nada. Donald Trump culpou no seu pânico moral, disse que a culpa era do socialismo do presidente Pedro Sánchez. O mesmo fez partidos da extrema-direita e da direita aqui na Espanha, e fascistas como a Giorgia Meloni na Itália, entre outros imbecis não menos gabaritados. Enquanto na América Latina o pânico moral vem do comunismo, na Europa ele vem dos imigrantes. E é isso que eles buscam por aqui, é culpar os árabes, culpar os muçulmanos, os latinos, os nascidos na Europa do Leste, de tudo. É a famosa grande substituição. Bom, agora deu para ver que até mesmo na crise humanitária de Ceuta tem a mão do governo dos Estados Unidos. Lembrando sempre que imigrar não é crime. Os nossos pais, avós e bisavós foram imigrantes. O ser humano sempre migrou toda a sua história e ninguém deveria ser impedido de buscar melhores oportunidades onde quer que seja. Valeu pelo tempo e um forte abraço. Um grande abraço a todos. Sejam felizes. Abraço. Acabou? Não. Olá, ouvintes do Medo e Delírio em Brasília. Aqui é Luciana Rodrigues, eu sou doutora em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC e eu queria fazer um comentário sobre uma inferência que foi feita no episódio da parte 2 daquela convenção lisérgica do PL sobre uma fala do Milei, em que ele vai falar sobre direitos naturais, né? E ele tá fazendo um contraste proposital entre o que ele vai chamar de socialismo, e aí na Argentina ele tá falando sobre o kirchnerismo, e no Brasil sobre o governo Lula. Eu espero muito que os cachorros dele contem pra ele que não é bem assim. E a perspectiva liberal dele. Esses direitos naturais, ele tá fazendo referência, na verdade, não a esse direito divino que o emissário do Trump chega a falar também, mas sobre alguns dos pilares do liberalismo clássico. E aqui simplificando muito, de que todo indivíduo, ao nascer, ele naturalmente tem direito a 3 pontos: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então, essa fala do Milei tá fazendo referência a isso, que essas intervenções socialistas ferem esses três direitos que todo indivíduo tem. Não necessariamente ele tá falando sobre direitos divinos, por incrível que pareça. Abraço Daltro, abraço Cristiano, seu lixo, e sigamos com muito amor e poesia. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou!
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é o ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja a todos! E aí inflama a bunda.